um reino glorioso de esperança e fé. Lucas 11, versos 1 e 2, na Almeida Corrigida Fiel, está escrito assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Eu começo fazendo uma pergunta: como anda o nosso coração no tocante a ouvir Jesus? Como anda o nosso coração no tocante a servir a Deus, a servir a Jesus? Porque a oração modelo não é uma reza para ficar sendo repetida, mas é um modelo de oração para ser imitado quanto ao seu conteúdo. Quando Jesus vai falar Pai Nosso, Ele está nos ensinando que nós todos temos um Pai que por amor sacrificou seu Filho unigênito para que Ele se tornasse primogênito de muitos e nos salvasse, nos tornasse filhos, uma família de muitos irmãos semelhantes a Jesus. Quando Ele diz que estáis nos céus, Jesus está dizendo: ei, acreditem, os céus ouvem vocês. E vou dizer isso de novo: os céus estão nos ouvindo. Mas quem nos ouve no céu é o Pai. Pastor, eu tenho uma pessoa muito querida que partiu, vou pedir para essa pessoa me iluminar. Jesus nunca mandou fazer nenhum tipo de contato, porque não existe. Hebreus 9, 27 vai dizer: porque ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não há contato. A oração modelo, Jesus ensina a orar ao Pai, não pede para orar a nenhum santo, não pede para orar a nenhum anjo. Os anjos são ministradores em nosso favor. Eles vão, Deus envia os anjos para trabalhar em nosso favor, mas nós oramos ao Pai, ao nosso Pai. Os céus nos ouvem, o nosso Pai nos ouve nos céus. Ele vai dizer: santificado seja o teu nome. E talvez no ano que vem, eu estou em oração ainda, mas talvez no ano que vem o tema do ano será reina sobre nós, porque tem muita coisa que Deus tem falado sobre esse tema. Estarmos hoje aqui cultuando é para que o nome do Senhor seja santificado. O nosso casamento, as nossas conquistas, a nossa saúde, a prosperidade, o ministério, tudo tem que ser para exaltar o nome do Senhor, para que o nome do Senhor seja santificado aqui na terra, como o nome dele é santo no céu. Muitas pessoas na terra não respeitam o nome do Senhor, e a pergunta é, olhando para mim e para você, essas pessoas vão santificar o nome do Senhor ou vão debochar e zombar desse nome? O nosso testemunho inspira alguém a dizer que Deus é santo ou a desdenhar de Deus? Então Jesus nos dá um modelo de oração. Só que Ele só dá esse modelo quando um dos discípulos pergunta, pede. E quando é que esse discípulo pede para Jesus ensinar a orar? Quando foi? Alguém sabe? Quando que foi que esse discípulo, está aí no texto, gente, eu não estou pedindo nada fora do texto, está dentro do versículo que a gente leu. Quando foi que esse discípulo pediu para Jesus ensinar a orar? Quando? Quando? Quando Jesus o quê? Quando não é quando Jesus estava orando, é quando Jesus terminou de orar. Alguém quer conhecer mais de Deus? Alguém quer mais intimidade com Deus? Alguém quer ser mais íntimo de Jesus? Então quando Ele começar a falar, não seja apressado, deixa Ele terminar. A gente perde muito porque a gente começa bem e para no meio do caminho. A gente começa um propósito de Senhor, 1 ano, 1 mês, 3 meses, eu vou me consagrar, eu vou ler a Bíblia, eu vou buscar o Senhor. Isso não é para mudar Deus, é para mudar quem eu sou, mas a gente para aquele propósito no meio do caminho. Domingo a pastora Angélica foi usada de uma forma tremenda para ministrar, compartilhar conosco uma palavra de Deus maravilhosa, e no meio dela, essa mensagem a gente terminou ela falando sobre vai até o fim, porque no reino de Deus a gente precisa completar o que começou. Está cheio de gente com obras inacabadas e não sabe por que não vem o reino. Parece que Deus não governa, porque o nome dele não é santificado em obra parada. O nome dele é santificado em obras em continuidade. Deus está construindo a minha vida. Eu ainda tropeço, mas me levanto. Eu ainda erro, mas eu clamo a misericórdia e Ele me ajuda a acertar. Irmãos, vou falar para vocês, abrindo o coração, vocês me conhecem, sou muito transparente. Eu não sabia se falava não. Esses dias eu estava com vontade de arrebentar um. Não é força de expressão, é de verdade.
por causa de uma coisa muito séria que aconteceu muitos anos atrás, e não é comigo, é com uma pessoa muito querida minha. E aquilo me machucou. Porque eu tomo paulada porque eu amo, que eu acredito. Aquilo me machucou. E o homem natural queria vir e, graças a Deus, a pessoa está até bem longe. Mas a minha vontade natural era encontrar ele bem perto. E mais uma vez eu tive que pedir: Jesus, ajuda-me, porque eu ainda preciso ser moldado pelo Senhor. Se isso te escandaliza, talvez você seja um anjo já. Não tenha coisas que você precisa guerrear em Deus. Eu ainda tenho muitas batalhas em Deus, mas eu entrego todas elas a Ele. Porque a Bíblia diz que Deus resiste a quem é soberbo, a quem diz que é o que não é, a quem quer esnobar os outros, a quem acha que as coisas são medidas por comparação. Mas Ele dá maior graça a quem é humilde. Senhor, eu preciso de Ti. Mais alguém? Fala isso com todo o teu coração, fala para Ele. Eu preciso. Eu preciso que o Senhor me ajude a não querer arrebentar aquele cara no meio. Eu preciso. Quando Jesus termina de orar, esse discípulo pede: Senhor, nos ensina a orar. Um grande problema nosso, e a razão de muitas vezes não recebermos pérolas preciosas como essa, é porque nós não permanecemos até o fim. Jesus ainda está falando. Nós entramos em oração, nós desabafamos, e a hora que Deus vai falar conosco, a gente sai correndo dizendo: graças a Deus, já orei. Não, a gente só desabafou. A hora que Jesus ia falar, a hora que Jesus ia nos pedir algo, ia nos confrontar em algo, ia nos orientar, ajustar em algo, a gente saiu. Eu quero ouvir Jesus até o fim. Mais alguém dá um glória a Deus? O versículo 2 ele vai dizer: e ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como, onde? No céu. A oração modelo que Jesus nos ensina é clamar para que venha o reino, para que o nome do Senhor seja santificado. Mas em quais circunstâncias o reino tem que vir? Isaías 6, vamos lá, Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Em quais circunstâncias nós necessitamos que venha o reino? Alguém vai dizer: em todas, com certeza. Precisamos ser governados por Deus em todas as circunstâncias, em todo momento. Olha em especial uma circunstância. Então a primeira parte até aqui está claro. Jesus só ensinou a orar depois dele terminar de orar. O problema nosso é que às vezes a gente não completa os processos, mas a gente quer os resultados finais. Eu quero o resultado disso, mas não quero percorrer o caminho e ficar até o fim. Essa mensagem, eu tenho certeza que ela vai edificar e abençoar muito a sua vida, muito mesmo. Porque tem coisa que eu nem tinha preparado, e o Espírito de Deus está dando aqui, e que está conectando com aquilo que é a tônica da mensagem, vamos dizer assim. Isaías 6, versículo 1, eu amo esse texto, está escrito assim, ó: no ano em que morreu o rei Uzias, fim de um ciclo. Lembra que Jesus só ensinou seus discípulos a orarem, quando um discípulo perguntou para ele, após ele terminar de orar. Ele encerrou sua oração, o discípulo perguntou, pediu: nos ensina a orar. Agora um ciclo termina, o ciclo do rei Uzias, que foi um bom rei para Israel. Diz, não vai dar para eu estender muito aqui, porque eu tenho mais coisa para falar, mas veja sobre a vida do rei Uzias. Um homem que temeu a Deus, um homem que valorizava o culto a Deus. E vai dizer assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías, mesmo em meio à dor, foi buscar Deus. Tem gente que fala: não vou para a igreja porque eu estou triste. Eu não vou para a igreja porque estou desanimado. Eu não vou para a igreja por quê? Porque eu estou magoado. Eu não vou para a igreja por quê? Porque, sabe, eu estou numa angústia. No ano em que morreu o rei Uzias, no meio da angústia, e para profetas, mudança de rei era sinônimo de risco. Pode vir um rei
que persegue profeta, pode vir um rei que prende profeta, pode vir um rei que quer pagar, comprar profeta. Profeta, vem e fala que eu quero ouvir. Aí o profeta diz assim: mas o que Deus está falando é o oposto, então mata ele, porque ele não profetiza coisa boa a meu respeito. Isaías sabia que a vida dele estava muito atrelada e tinha muitos impactos à mudança de rei. Quem seria o próximo rei? Ou melhor, qual seria o comportamento do próximo rei? Então no ano em que morre o rei Uzias, Isaías vai buscar a Deus. Continue buscando a Deus, mesmo em meio à dor. Aliás, mais ainda em meio à dor. Busque. Aí ele vê, o trono terreno, o trono em Israel está vazio. Ele será ocupado, ele será preenchido, mas estão passando por um período de transição. O trono terreno ainda não é um trono firme, porque por mais que alguém tenha substituído o rei Uzias, ainda há uma insegurança: como será esse rei? Pode ter alguém no trono, mas o trono não é firme. Isaías está dizendo mais ou menos o seguinte: olha, o trono de Israel está passando por uma transição, e isso traz instabilidade para a nação. E Deus diz: mas olha para mim, porque o meu trono está firme e é glorioso, e eu trago estabilidade para quem crê em mim. Primeira lição de hoje: o trono de Deus é firme e glorioso. O trono de Deus é firme e glorioso, mesmo quando a nossa vida está ruindo, desmoronando, um caos. O trono de Deus está firme e glorioso, disponível para mim e para você. Há uma visão maior do que o caos, há uma visão maior do que a dor, há uma visão maior do que o luto, há uma visão maior do que a má notícia, há uma visão maior do que os nossos pecados. A visão maior é que Deus está no trono, os serafins estão voando, e é interessante que com duas asas eles cobrem o seu rosto, porque não é para Isaías olhar para eles. Pare de olhar para qualquer um que não seja o Senhor, olhe para Deus. Com duas eles cobrem os seus pés, porque não são eles que vão estabelecer um caminho, o caminho quem dá é Deus. Com duas eles voam, porque eles precisam se manter equilibrados, adorando a Deus. Deus trata até de equilíbrio na nossa vida. Irmãos, a Bíblia diz que Isaías tem uma visão tremenda, e eu quero profetizar sobre a tua vida, que mesmo no meio de algum ou de vários caos que você e eu estejamos vivendo, pela decisão de vir buscar a Deus, há um trono firme e glorioso, e há uma visão gloriosa de Deus para mim e para você. É o que a Bíblia diz e eu creio. A Bíblia diz que a glória de Deus estava ali. O verso 3 diz que esses serafins clamavam uns para os outros, dizendo: o que eles diziam? Não, bem forte, o que eles diziam? Santo, santo, santo é o... Quem que é santo? O Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua... Lembra da oração: venha o teu reino. Para quê? Para que o teu nome seja santificado. Os serafins estão ali voando para santificar o nome do Senhor. Os serafins estão ali testificando que o Senhor é santo. Meu irmão, onde eu e você entrarmos, nós temos que testificar que Deus é santo. Onde a gente entrar, as pessoas têm que conhecer que há um Deus santo que perdoa os nossos pecados e nos santifica à imagem e semelhança dEle. Não é mérito meu, nem seu. O nosso homem exterior vai se corrompendo, a nossa carne vai corrompendo. A gente quer quebrar tudo, a gente quer apelar, a gente quer fazer qualquer coisa, mas o Espírito de Deus que habita em nós vai dizendo: continua buscando, continua orando, vai para a igreja, leia a Bíblia, ore, jejue, se consagre, perdoe, ame, porque o nome do Senhor vai ser santificado através da minha e da sua transformação de vida. Que o nome do Senhor seja santificado através do nosso testemunho. Que o nome do Senhor seja levantado, exaltado através do nosso testemunho. A primeira lição é que esse trono de Deus é firme, mesmo quando a gente está abalado, mesmo quando a nossa vida passa pela maior instabilidade. O trono de Deus é firme, mesmo quando a nossa vida fica feia, e fica. Quem aqui já passou por momentos feios na vida? Momentos que vieram de fora para dentro, não foi você que fez nada,
mas coisas feias vieram contra você, diga eu. E outros que você provocou coisas feias, diga eu também. O trono de Deus continua glorioso, continua lindo e glorioso. E aí, pastor, mas aí eu estou lascado porque a minha vida está feia, porque eu provoquei. Olha o que eu quero mostrar para você em Isaías 43. Hoje a gente vai viajar no Isaías aqui, ó. Isaías 43, vai um pouquinho para frente. Isaías 43. Só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Isaías 43, versículo 1, está escrito assim, ó: mas agora, assim diz o Senhor que te o quê? Criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, eu te resgatei, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Pastor, minha vida ficou feia. Deus está dizendo, não tenha medo do cenário que você está tendo que encarar, porque Deus te resgatou. Isso aqui vai acabar, gente. E o que há de vir tem um preço pago. Nós temos esperança no futuro. O reino de Deus é um reino glorioso, como vimos a visão de Isaías. É um reino de esperança, porque Deus, sabendo que nos criou e que nós erramos, nós falhamos, Ele foi lá e nos criou. Só que Ele diz que Ele criou Jacó, porque Jacó é o homem natural inclinado à carne, que engana para sobreviver, que engana para se dar bem, que podendo trazer a verdade à luz, prefere tentar tirar vantagem, porque acha que não será ouvido contando a verdade. Foi isso que Jacó fez com seu pai, ouvindo o conselho da sua mãe. E nós sabemos o quanto custou. Nós ministramos uma série sobre esse assunto, acho que no mês de maio aqui. Mas Deus nos criou e nós nos tornamos Jacó. Jacó fala do homem natural, da carne, da natureza humana que se corrompe. Só que não para por aí. Diz, e também, não apenas te criou, ó Jacó, também te formou, ó Israel. Eu sou de Deus. Alguém mais? Ele me criou e eu dei errado. Eu saí da linha. Eu, mais um que pisa nessa terra e se permite ser governado pelo pecado. Mais alguém foi? Mais alguém? Aí Deus foi lá e falou assim, Rogério, então vamos fazer o seguinte, eu vou formar algo novo na tua vida. E no dia 7 de junho de 1998, no dia que o diabo pensou que ia destruir aquele Rogério Jacó criado por Deus, criado para ser imagem e semelhança de Deus, mas que corrompido pelo pecado, estava totalmente destruído. Quando o diabo disse, hoje eu acabo com ele, Deus disse, não, hoje eu começo a formar um novo homem. Hoje eu começo a formar alguém para a honra, glória e louvor do meu nome. Hoje eu começo a formar. E como é que você vai amolecer esse barro? Porque ele é duro, nem a água amolece. Então Deus disse, eu coloco o sangue do meu filho, e esse sangue vai quebrando o jugo do inferno. Esse sangue vai lavando pecados. Esse sangue vai santificando. Eu e você somos formados pela mão poderosa de Deus, pelo sangue de Jesus, que nos inocenta e nos torna Israel, príncipes de Deus. Pode aplaudir porque Ele merece mesmo, merece. Ele criou, a gente deu errado, Ele foi lá e formou. Deus não desistiu quando a gente errou, senão nenhum de nós estaria aqui. Nem eu pregando poderia estar. Nenhum de nós chegou aqui por mérito próprio. De mim mesmo eu não podia estar aqui pregando, não podia. Mas a graça dele trouxe esperança, e o seu poder está operando em mim, a fim de me tornar um Israel, um príncipe de Deus. Mais alguém está nessa?
Olha a segunda lição, que tremenda. Olha a segunda lição. Ele não desistiu de você. Olha para quem está do teu lado e diga: Deus não desistiu de você. Diga: mas nos dá novas oportunidades. Não desperdice. Não desperdice, tem que ser forte. Fala com firmeza. Tem gente que está brincando com Deus. Tem gente que parece que todo culto vai ter que reconciliar. Porque a aliança da pessoa dura o culto, acabou o culto, ela quebra tudo de novo. Isso aqui não está falando de brincar com a cara de Deus, não. Isso aqui não está falando para viver uma vida bagunçada e que está tudo certo, não. Está dizendo que Deus não desistiu, não descartou, mas pôs a mão na massa e disse: Rogério, eu mudo a tua história, mas vai doer. E a outra mensagem que a gente já ministrou aqui, quando Deus leva a casa do oleiro, onde o oleiro precisa aplicar mais força para mexer no vaso, é onde ele está deformado. O lugar que está lisinho, que está certinho, não precisa mexer. A mão só passa leve. Ele precisa apertar onde está meio tortinho, onde tem alguns excessos. E como tem excesso na minha vida ainda? Mais alguém? Excesso de mim, excesso dos outros, excesso do passado, que traz depressão, excesso do futuro, que traz ansiedade. Veja que Deus vem nos equilibrar. Ele põe a mão para tirar os excessos, porque o vaso está ali, ele tem uma forma, mas tem um excesso aqui. Então ele aperta, para que não haja excesso. E quando ele aperta, dói, e é nessa hora que muita gente pula fora. Jacó passou uma noite inteirinha lutando com Deus. E quando estava amanhecendo o dia, Deus disse: estou mudando o teu nome, porque eu pus a mão em você hoje, e você não fugiu, você não amarelou, você não me deu as costas. Hoje, você se tornou Israel. Irmãos, nós estamos lutando contra a nossa carne, contra o nosso eu, e Deus está colocando a mão para nos moldar a imagem e semelhança dEle, toda vez que a gente decide permanecer, perseverar, principalmente quando a vida está doendo. Lembra do Isaías? Ele começa vendo o Senhor num tempo de perda, num tempo de dor. A gente decide permanecer, nós vamos sair dali moldados para ser príncipes de Deus. Eu creio nisso, mas alguém crê? Aí, eu vejo que o que Deus fez com Jacó, Ele está fazendo hoje. Olha o que ele fala no final do versículo 1. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu, para ninguém pensar assim, não, foi um engano. Deus não confundiu. Deus não lançou uma palavra assim num pacote, e você fica assim: será que sou eu? Essa palavra está entrando no coração de quem tem que entrar. Essa palavra tem destino. Essa palavra tem endereço. Agora a pergunta é: tem alguém para abrir a porta para ele entrar hoje aqui? Porque se você abrir a porta, Ele vai preparar uma ceia na tua vida. E ceia fala de alegria. Ceia fala de intimidade. Ceia fala de comunhão. Sabe o que Deus quer? Tudo que Ele quer fazer na nossa vida é para aperfeiçoar a nossa comunhão com Ele, é para cear com a gente. Pastor, será que Deus pode me dar um carro novo? Pode, até um helicóptero. Isso vai santificar o nome dEle em alguma coisa? Isso vai aumentar a sua intimidade com Ele? Vai, pastor, porque quanto mais Deus me der, mais eu glorifico Ele, mais eu sirvo o próximo, mais eu sirvo o reino, mais eu... Então Ele pode te dar. Não, pastor, eu quero é para mim, para eu mostrar para todo mundo. Então Ele não vai te dar. Porque a comunhão com Deus não cresce no orgulho. A intimidade com Deus não desenvolve na soberba, na competição. Quem é o melhor? Quem é o maior? E pelo amor de Deus, nós não estamos falando de competição de um empresário, de um atleta, está tendo Olimpíadas aí e tudo mais. Não. Nós estamos falando da competição da vaidade, do ego. Eu não tenho a intenção, e Deus me livre de pensar que eu quero que a Igreja Família de Cristo seja conhecida como a melhor igreja de São Bernardo. Não. Mas eu quero que seja conhecido como uma igreja de pessoas, de muitos filhos, semelhantes a Jesus.
Uma igreja onde pessoas se tornam uma só família, de muitos irmãos, todos semelhantes a Jesus. Se a gente conseguir isso, está ótimo. Porque atingir o nível de ser imagem e semelhança de Jesus é o melhor que a gente pode conseguir. A nossa competição não é com ninguém, é nos tornarmos a cada dia semelhança, imagem do nosso Salvador. Amém? Irmãos, olha a sequência, o versículo 2. Quando passares, sabe, eu gosto de prestar atenção nos detalhes, porque às vezes a gente sofre por falta de conhecimento, por falta de atenção, observação aos detalhes. Nós já pegamos um no começo, hoje em Lucas. O discípulo de Jesus pediu para ser ensinado a orar, e Jesus ensinou só depois de Jesus terminar a sua oração. Tem gente que nem ouviu as orientações de Deus e quer que Deus abençoe. Agora aqui, Deus está dizendo aqui, ó, quando, ou seja, vai acontecer. Não está escrito se passares. Eu já vi muita gente dizer se passares, mas a Bíblia não diz se passares. A Bíblia diz o quê? Quando passares pelas, ou seja, nós vamos ter que passar. Nós vamos ter que passar. Pastor, eu já passei. E se você tiver ainda uma longa caminhada aqui na terra, certamente passará novamente. Com volumes de água e intensidade maiores ou menores, mas passará. A gente precisa enxergar qual que é a promessa de Deus. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Gente, ter Deus com a gente sobre as águas, Ele acalma o mar, Ele abre o mar, Ele acalma a tempestade, Ele anda sobre as águas, Ele dá poder para andar sobre as águas. Ah, meu irmão, quando eu enxergo quem é que está dizendo que quando as águas vierem sobre mim, estará também comigo, isso traz paz ao meu coração, mesmo no meio do caos. De novo, Deus enfatizando para Isaías, esse caos que você viu lá no começo, quando o rei Uzias morreu, esse caos que vocês ainda verão outros deles, se a minha presença estiver com você, fica tranquilo, porque você vai passar. Não está escrito quando as águas te destruírem, diz que você vai passar pelas águas. Eu não sei quais são as águas que estão afogando os seus sonhos, afogando sua família, mas eu quero dizer para você que se você permanecer em Deus, você vai passar por essas águas, você vai atravessar, vai chegar do outro lado. Jesus chamou seus discípulos, vamos para o outro lado, e eles passaram pelas águas. Deus mandou Moisés estender o cajado, e eles passaram pelas águas. Josué estendeu, o Jordão se abriu, e Israel passou pelas águas. Eu também vou passar. E quando pelos rios, eles não te submergirão, não vão te afogar. Quando passares pelo... Ah, pastor, aí lascou tudo, aí não tem mais jeito. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Sadraque, Mesaque e Abednego provaram disso, e a Bíblia diz que nem cheiro, quem está em volta, ao redor de uma fogueira, sabe que pega cheiro, sabe que aquela brasa, aquela cinza que sobe, aquela queimadinha que sobe, marca a gente, suja, cheira. A Bíblia diz que eles saíram e nem cheiro do fogo, da fumaça tinha neles. Por quê? Gente preservada por Deus só sai dos desertos, das tempestades, do fogo da vida com a marca que Deus escolheu para a sua vida. Não é o mundo que vai te marcar, não é o mundo que vai me marcar, nós estamos sendo marcados por Deus. Pode ter que passar pelo fogo, mas nós seremos marcados por Deus. Verso 3, vamos acelerar aqui. Por quê? Por que razão? Presta atenção aqui antes de eu ler o verso 3. Sabe qual que é um dos nossos grandes erros? A gente não queria saber o porquê. Deus prometeu estar comigo, tá bom, mas há uma condição. Jesus mandou orar, Pai nosso que estais nos céus. Tá, e por que vai vir o reino? Por que vai ser? Para que o nome seja santificado, para que seja feita a vontade dEle. Tem um porquê, e o porquê é importante. Sendo redundante, pastor, por que o porquê é importante? Porque sem o porquê, não tem a promessa.
O porquê é a condição para o cumprimento. Por que eu vou para o céu? João 3,16 responde: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida. Se Deus não tivesse amado o mundo desse jeito, não tinha céu para gente. Nós vamos porque Deus amou. Olha o que ele diz: porque eu sou o Senhor teu Deus. Pode passar pelas águas, isso não é o maior perigo da tua vida. Pode passar pelo fogo, essa não é a maior ameaça. Sabe qual é a maior ameaça? É Ele não ser o nosso Deus. Isso é uma ameaça. Isso é perigoso. Quando não nos rendemos ao governo de Deus, quando não o reconhecemos como Senhor, Rei, como Deus da nossa vida, aí sim estamos em perigo. Perigo não são as águas, perigo não é o fogo, perigo é o Senhor não ser o Deus da nossa vida, porque há esperança para quem tem o Senhor como Deus, Rei e Salvador da sua vida. Porque eu sou o Senhor teu Deus. Senhor é aquele que dá ordens, dá direção. Deus é aquele que faz o que nós não podemos fazer, inclusive nos salva. O Santo de Israel, e esse santo está com um S maiúsculo, é o Santíssimo, e nós somos os santos que imitam a Ele, que são salvos, resgatados por Ele, que refletimos a sua santidade no processo de santificação que estamos aqui na terra. Quem está entendendo? O Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, Etiópia e Sebá por ti. Vou até o 6. Enquanto fostes precioso aos meus olhos, também foste glorificado. E eu te amei, pelo que te dei os homens, pelo que dei os homens por ti, e os povos pela tua alma. Não temas, pois, porque estou contigo, trarei a tua semente, a tua descendência. Quem tem filho aí, a promessa de Deus aí, ó. Trarei a tua semente desde o oriente, e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, e minhas filhas das extremidades da... Gente, isso aqui é tremendo, sabe por quê? Deus aqui vai falar sobre uma das razões pela qual Ele nos salva. Ele nos salva com propósito. Ele promete estar conosco na tempestade, no meio do fogo, no luto, na dor, na angústia, com propósito. Há um porquê, há uma razão. E aí entra a terceira lição. Por que, pastor, que Ele faz isso? Ele opera salvação, grandes maravilhas, mas temos duas o quê? Responsabilidades. Ele opera tudo isso. Ele que faz. Não é mérito nosso, não é bondade nossa, é graça dele. Mas há um propósito. Irmãos, vamos separar condição de propósito. Nós não somos salvos pela condição de sermos bons o bastante. A condição, Deus foi lá e cumpriu. Sacrificou o próprio Filho. Está claro aqui? Eu vou ser salvo por bom comportamento. Não, a graça de Deus vai nos salvar. Já nos salvou em Cristo Jesus, amém? Agora, há responsabilidades, há propósitos. A Bíblia diz que nós somos salvos, não pelas boas obras, mas para andarmos nas boas obras. E aí, a gente vai ver duas lições, duas responsabilidades. A primeira, congregar. O povo de Deus precisa se unir e honrar tão grande amor. Vamos ler aqui para a gente continuar já? E aí eu vou continuar explicando essa parte. Olha o versículo, a gente leu até o 6, e você viu que ele mandou vir e trazer os filhos. Versículo 7. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Trazei o povo cego que tem olhos, e os surdos que têm ouvidos. Irmão, tem um monte de gente aí que não enxergou ainda que Jesus é a única chance de salvação. Quem conhece gente assim? Quem conhece? Tudo que você ouviu até agora é bênção para a tua vida? Mas tem uma responsabilidade. Vai atrás de algum cego e traz ele para Jesus. O amém diminuiu. Tudo que é bênção para a gente, o amém é forte, mas tudo que é responsabilidade, o amém é fraco.
Porque a gente gosta de ser abençoado, a gente só não gosta de ser responsável. A gente gosta de receber as coisas, a gente só não gosta de se comprometer com processos. E essa é a principal razão de muita gente não estar sendo abençoado, de não estar vivendo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas hoje é um dia de mudança aqui. Deus, com o seu reino glorioso de esperança e fé, está nos orientando, e nós vamos viver o melhor de Deus com responsabilidades. A primeira, vamos trazer o cego. Quem conhece alguém que ainda não enxergou que a única esperança que tem é Jesus como Salvador? Quem conhece alguém? E quem vai lutar para trazer esse alguém? Amém, melhorou. Quem conhece um surdo, mas que tem ouvidos? Ele é surdo por evangelho, ele é surdo. Ele procura em outros lugares, ele procura nas drogas uma satisfação que ele encontra em Cristo. Deveria encontrar. Ele procura na religiosidade, na religião, uma paz que só Jesus pode dar. Procura no dinheiro, na prostituição, na vaidade, no corpinho sarado, num monte de coisa. Aquilo que só Jesus pode dar, a paz na alma, a paz no espírito. Não falta a eles ouvidos, sabe o que falta? Ouvir direito, ouvir o que é verdadeiro. E nós temos a responsabilidade de anunciar Jesus, com o nosso testemunho onde estivermos. Lembra dos serafins? Eles estão ali, eles estão anunciando. O que eles estavam anunciando? Santo, santo, santo é o... Toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos, quem olhar e conviver comigo, com você, precisa ouvir pelo nosso testemunho, precisa enxergar pelo nosso testemunho, que nós estamos declarando que santo é o Senhor, e que toda a terra, ainda que em meio ao caos, ainda está cheia da glória de Deus, e há esperança para nós. Precisa. O que mais que ele diz? Verso 9, congregue. Ah, Jesus. E os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem e para que se ouça e se diga: verdade é. Vós sois, presta atenção, olha para mim agora. Isaías inspirado está dizendo: olha, chamem todos os povos, chama a terra inteira, e apresentem as testemunhas que possam dizer aquilo que eles precisam ouvir. Aí Deus mesmo vai dizer. Primeiro, só um parênteses, em Isaías 6, quando Isaías vê o Senhor assentado sobre o alto sublime trono, os serafins voando e tudo mais, ele se prostra e diz: ai de mim que vou perecendo, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim, os meus olhos viram um rei. E aí um anjo pega a brasa viva, porque quem é ministro de Deus precisa também ser responsável por tocar vidas, produzindo santificação e não pecado. Alguém aqui é servo de Deus? Tem algum ministro de Deus aqui? Tem algum embaixador de Cristo aqui? Então nossa responsabilidade é pegar a brasa viva do altar. Cuidado com quem quer te distanciar do altar, com quem quer podar suas asas quando você quer ficar adorando a Deus e servindo a Deus. Isso não é de Deus. O que é de Deus nos aproxima do altar e não nos afasta dele. Esse anjo pega aquela brasa viva e toca nos lábios de Isaías. Os lábios dele queimam, mas são purificados. Na hora o Senhor suspira: quem enviarei? Quem há de ir por nós? É interessante que lá em Isaías 6, Deus suspira: quem enviarei? Quem há de ir? Isaías, que acabou de ser tocado por Deus, diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Agora em Isaías 43, Deus não pergunta: quem serão as minhas testemunhas? Deus responde: vós sois as minhas testemunhas. Isaías agora está profetizando aquilo que ele viveu como experiência. Quem é tocado por Deus, quem é salvo por Jesus, quem é lavado no sangue de Cristo, quem é perdoado dos seus pecados, restaurado, renovado, quem é liberto, curado, abençoado pelo poder de Deus, tem a responsabilidade de ser testemunha de Jesus aonde for. As duas responsabilidades estão nesse texto. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibas e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Vamos até o 12. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. E eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, porque Deus abomina idolatria. Pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Lembra que a gente leu lá no 7? Põe o 7 aí para mim, por favor. A todos os que estão chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Pode seguir. 8. Trazei o povo. Vai para o 9 agora.
todas as nações se congreguem. Nós já entendemos, ser testemunha e congregar. Olha a terceira lição aí, pode colocar para mim, por favor, a terceira lição. Terceira lição, congregar. Ele opera a salvação, grandes maravilhas, mas temos duas responsabilidades. Primeira responsabilidade dentro disso aqui, congregar. O povo de Deus precisa se unir e honrar tão grande amor. O amor de Deus é pequeno na sua vida? E a gente, com tantas imperfeições, é amado por Ele, mas não consegue muitas vezes amar o nosso próximo. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensina: Senhor, perdoa os meus pecados, como eu perdoo quem pecou contra mim. Perdoa as minhas ofensas, como eu perdoo quem me ofendeu. Senhor, que eu seja amado, como eu também estou amando. Imagine, hoje eu e você teríamos coragem de fazer essa oração? Deus, que eu seja tão amado quanto eu tenho amado. Tem gente que diz: pastor, se fosse assim eu estava enrolado. Não, pastor, isso aí é olho por olho, dente por dente. Leia a oração do Pai Nosso. Sabe, até na hora da provisão, na oração do Pai Nosso, não é individualista. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é o meu pão de cada dia, me dê, para que eu seja melhor que eles, maior que eles, mais rico e poderoso que eles. Mas é o pão nosso, dá para mim, mas dá para os meus irmãos. Seja o meu provedor, mas seja provedor de quem está ao meu redor. Está entendendo como é que é o reino de Deus? Ele salva para nós testemunharmos, para nós nos unirmos em amor. Aquilo que nos une tem que ser maior do que aquilo que tenta nos dividir. Cristo nos une e Cristo é maior. Segunda responsabilidade, testemunhar. Nós precisamos testemunhar. Deus diz: quem é que vai testemunhar? O próprio Deus responde: vós sois as minhas testemunhas. Sabe, irmãos, eu vou falar com muita sinceridade de coração. Se dentro da igreja a gente tem vergonha de contar um testemunho, e muitos têm sido abençoados e muitas vezes têm vergonha, como é que está sendo lá fora? Alguns vão dizer assim: não, pastor, lá fora com quem eu tenho liberdade eu testemunho. Então glória a Deus. Mas muitos, no ambiente onde dá para falar abertamente, que é bonito falar de Jesus, Deus me abençoou, se sentem envergonhados. Imagina lá fora. A gente viu aí nas Olimpíadas, um atleta foi lá e disse que ele serve o ocultismo, as grandes mídias, quebrando o tabu, atleta fulano de tal. Quem viu isso aí? E disse que o guia dele é não sei quem. Eu já tomei surra por causa desses guias aí. Vai quebrar a cara. Vocês já ouviram a história do índio guerreiro? Quem não ouviu, outra hora eu conto. Vai ser besta, vai brincar com o diabo. Mas as grandes mídias repercutiram. Aí uma menininha de 13 anos, a tal Fadinha, foi lá e se destacou e ganhou medalha. Todo mundo falou da Fadinha, mas alguém disse: é verdade, tentaram sumir com os pais dela. Fadinha de 13 anos não tem pai e mãe? Esconderam os pais dela. A mídia não repercutiu os pais dela, mas aí o pessoal começou a procurar, porque se a grande mídia não quis repercutir, tem coisa. Uma família cristã, que antes dela ir para as Olimpíadas, esteve no altar da igreja onde congregam com a sua filhinha, consagrando a Deus a sua ida e agradecendo a Deus por essa oportunidade. Depois um surfista que foi campeão, aquele homem emocionado, chorando, falou da avó dele, que há 2 anos partiu e não pôde vê-la, ele queria que ela visse. Mas ele disse: eu fiz um propósito e todos os dias, às 3 da madrugada eu orava. Todos os dias. E a grande mídia não conseguiu, porque pegou ao vivo. Irmãos, quando alguém vai falar de Jesus, o mundo quer abafar. Quando vai falar das trevas, o mundo aplaude.
Quem somos nós? Os que vão ficar calados e abafados conforme o mundo, ou aqueles que vão refletir a glória do Deus Todo-Poderoso na terra? Nós temos que nos reunir, porque juntos somos mais fortes. Congrega, irmão. Você que está em casa e está na preguiça de congregar, no comodismo, me perdoe, a Bíblia manda congregar. Quem é abençoado tem que congregar. Quem quer ser abençoado tem que congregar, tem que se unir, tem que crescer junto do corpo, porque ninguém é igreja sozinho. Sozinho eu sou um membro do corpo, e um membro não é o corpo inteiro, um membro é só uma parte, mas quando nos unimos formamos o corpo glorioso de Jesus na terra. Congregar e testemunhar. Deus tem um reino de glória para nós, de esperança e de fé. Alguém crê nisso? Mas nós precisamos congregar e testemunhar. Congregar e testemunhar aqui dentro e lá fora. Está claro até aqui? Para a gente finalizar, ainda tem, mas vamos seguir. Versículo 13, olha que tremendo. Ainda antes que houvesse dia. Antes que houvesse o quê? Dia. Antes. Eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Deus é antes da luta que chegou até você. Deus é antes da má notícia. Deus é antes do câncer. Deus é antes do Covid. Deus é antes do diabetes. Deus é antes do divórcio. Deus é antes da escassez, do desemprego. Deus é antes do trabalho que fizeram para destruir a gente. Deus é antes da inveja. Deus é antes. Nada que chegou na nossa vida pegou Deus de surpresa. Deus já sabia. Então conecta o teu coração ao coração de Deus, porque Deus vai falar com você. Deus já sabe. Ele já sabe quais são os seus e os meus desafios de amanhã. Ele já é antes desse desafio. A gente sofre porque não se conecta com Deus, porque a gente não quer testemunhar e congregar, porque a gente não quer sujeitar esse reino. A gente às vezes não quer exaltar o nome dele, a gente quer levantar o nosso nome. E como tem gente arrogante, meu Deus. Esses dias eu vi uma pessoa que eu achava que essa pessoa tinha problema no passado, eu vi que ela está muito pior. Misericórdia. A soberba. Uma pessoa que acha que Deus mede segundo os homens bajuladores que estão ao seu redor medem e aplaudem. Deus não vê como vê o homem. O reino de Deus, o maior é o mais humilde. O maior é o que serve a todos. O maior não é semeador de contenda, esse Deus abomina. Meu Deus, o que nós estamos fazendo? O reino de Deus é chegado. Jesus avisou, é chegado. O reino de Deus veio sobre a terra. Jesus foi para o Pai e disse assim: não vou deixar vocês sozinhos, nem órfãos, nem abandonados. Vou enviar um Consolador. Tem presença de Deus na terra em todo o tempo. A gente precisa se firmar nesse reino. Quem está entendendo? Para a gente terminar, capítulo 53, Isaías 53. Deus está falando com alguém hoje? Um reino glorioso de esperança e fé. Que reino glorioso. Tem esperança, tem fé. Ninguém pode impedir o agir de Deus, irmão, mas nós precisamos nos render, nos sujeitar com confiança e fé no governo de Deus sobre nós. Amém? Isaías 53. Vamos ler o verso 4 e 5, que é muito citado. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha o verso 6. Todos nós, engraçado que isso aqui não dá muito ibope, mas vamos lá. Todos nós andamos desgarrados. Andamos o quê? Desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Presta atenção, que não é só doença, não é só o castigo, não é só a iniquidade que Jesus veio pagar na cruz. Jesus veio pagar o preço pela desunião. Jesus veio pagar o preço por essa coisa de eu sou o melhor. Cada um se desviava pelo seu caminho, pelo egoísmo. Jesus veio pagar o preço pelo orgulho. O meu caminho é melhor que o seu. O meu carro é melhor que o seu. Minha mulher é mais bonita que a sua. Aí os homens pegam,
Quase que eu ia falar bobagem. Mas não é tão bobagem assim. Eu ia falar, os homens compram uma mulher. Mas infelizmente tem. Homem comprando mulher, mulher comprando homem. Tem ou não tem, gente? Mas não era nem comprar nesse sentido, que a pessoa por interesse. Gente, tem nada contra a pessoa, por amor a si, autoestima ou uma necessidade, ela se cuidar e fazer uma plástica. Não tem nada contra. Para ninguém falar, pastor, não. Mas o homem compra a mulher. Daqui a pouco ele começa a turbinar ela. Vamos aumentar aqui. Agora vamos colocar aqui. Agora vamos tirar aqui. Agora vamos fazer aqui. Irmão, no pacote ela veio uma. 3 anos depois ela é outra. Ele reformou a mulher inteirinha. O que as pessoas veem é o que ele comprou. Não é quem ela é. Quem ela é aquela primeira. Eles viram que ela comprou. Igual a mulher também põe cabelo no homem que está ficando careca. Não tem nada demais, né, irmão Beto? Qual o problema? Gente, eu falei antes de falar, de entrar nessa parte. Tem nada contra a pessoa se cuidar. Amém? Mas a pessoa, às vezes, está fazendo com a motivação errada. Não é porque a mulher se sente com a estima, não sei o quê. A mulher, por exemplo, que teve um câncer e retirou uma mama, pelo amor de Deus. Queria ver um filho do cão vir dizer que está errado essa mulher colocar um silicone. Satanás. A minha avózinha com 80 anos, a minha avózinha tinha quase, né? Ela teve câncer, tirou o seio. Gente, minha avó, que eu amo demais, foi uma segunda mãe para mim. Ela era tipo esse tripézinho que segura a câmera. Magrinha. Mas magrinha. Eu descobri que ela tinha seio quando ela tirou. Porque ela, tadinha, ela falava assim, eu sou uma mutilada. Ficava triste. Meu avô já estava com Jesus na glória. Ela não tinha ninguém para mostrar os peitos. Não tinha. E nem peito para mostrar não tinha. Porque ela sempre foi muito magrinha. Mas aquilo é da mulher. Tirou o seio dela e ela dizia, eu sou uma mutilada, aquilo partia meu coração. Imagina, avó, não esquenta a cabeça não. Não, avó, a senhora é linda, maravilhosa, portanto a senhora está saudável. Ela não pôs silicone, tá? Não pôs. Nem deu tempo, ela faleceu um tempo depois. Mas o que eu estou dizendo é que não tem problema. Ah, passou só nesses casos? Não, o casal às vezes olha e fala assim, amor, queria dar uma melhorada aqui. O marido fala, eu acho também bacana você melhorar. Ótimo, mas melhora, gente, tem nada contra. Não se torne refém disso. Não pense que isso é você de verdade. Se a pastora quiser fazer alguma plástica, eu apoio ela. Mas se ela nunca fizer uma plástica, ela é a mulher da minha vida. Não é a plástica que vai torná-la. Não é a mulher colocar peito, perdão, palavra, não vou falar bunda não, vou falar bumbum. Já tendo falado, depois a mulher me arrebenta em casa. Não é colocando ou tirando essas coisas que ela vai se tornar a mulher da minha vida. Ela já é a mulher da minha vida. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? Tem gente que acha que vai comprar sua posição, comprar seu reconhecimento, comprar sua valorização. Só que Jesus pagou pela essência de quem você é, e principalmente de quem Ele é em você e em mim, quando Ele nos governa. Mais importante do que como nós podemos nos adereçar ou o que podemos conquistar, é quem habita em nós, é quem nos governa, é quem nós somos em Cristo. E isso não é homem que vai medir, é Deus que mede. A quarta lição, põe aí para mim, por favor. Confie, dê crédito, respeite a palavra e confie. Por que eu falei isso? Porque a gente leu no versículo 4 ao 6 que andávamos como ovelhas desgarradas. Então Deus se importa com esse negócio de gente que não se ajunta. Deus se importa, não tem esse negócio de desigrejado não. Jesus morreu para você parar de ser desigrejado, para você congregar, para juntar na comunhão. Porque os ímpios se juntam para tocar o terror. Tá? Agora, a gente também fala de que Ele tomou sobre si, levou sobre si as nossas enfermidades. Quem crê que Jesus morreu e levou as nossas enfermidades? Dá glória a Deus. Aí declaramos e clamamos Deus, o Senhor levou sobre si em Jesus as minhas enfermidades. Jesus levou sobre si, Jesus levou sobre si. Mas a gente esquece de ler do versículo 1. Olha o versículo 1. A gente leu 4, 5, mas e do 1 ao 3? Não tem nada para falar? Será que é só isso aí? Lembra que eu falei algum tempo atrás do processo? A gente quer o resultado, mas não quer o processo. Olha o processo do 1 ao 4. Quem deu crédito à nossa, o quê? Pregação.
e a quem se manifestou o braço do Senhor. Quem deu crédito? Sabe, essa palavra já estava no meu coração desde a semana passada. Domingo à noite, eu recebi a triste notícia para nós aqui, que um amigo, irmão, foi chamado para o céu. Triste para a gente que fica, bom para ele que está lá. Eu estava assistindo uma mensagem dele, uma ministração dele, que o irmão precioso me mandou. E nessa ministração ele fez um comentário, eu falei, meu Deus, que forte, e vem só testificar com o que eu ia pregar hoje. Dr. T.L. Osborne, quem já ouviu falar do Dr. T.L. Osborne? Um dos maiores evangelistas, um dos maiores missionários. O John Bevere, quem já ouviu falar de John Bevere? Poucos aqui. Eu estou para trazer uma série aqui. A última vez que eu estive na igreja do meu amigo, pastor Felipe Rocha, eles estavam com a série A Recompensa da Honra, do John Bevere. O John Bevere viajou, teve a oportunidade de trabalhar com o T.L. Osborne, e viajou com ele algumas cruzadas. E o John Bevere ficou impressionado com uma coisa. T.L. Osborne chegava na África, multidões de milhões de pessoas vinham. Enfermos curados de tudo que é enfermidade. Gente que ia para a cruzada sem um órgão no corpo. E depois ia fazer o exame, o órgão estava lá. Só tinha um rim. Fazia o exame, agora está com os dois. Daisy Osborne, uma mulher muito abençoada, e que inspirou a pastora Angélica, e que foi usada para confirmar no meu coração que essa era a mulher com quem eu ia casar. Um dia lá na porta da igreja ali, eu ainda auxiliar, começando, vida de seminarista, por assim dizer. Ela parou ali no ponto, pegar um ônibus, não sei o que, começamos a conversar, aquela conversa fiada de os dois querem, mas ninguém vai falar ainda, porque não é a hora, e a gente se respeita no Senhor, e aquele temor, e um olhando muito respeito um pelo outro. Quem quer um namoro abençoado por Deus, você tem, a pessoa precisa primeiro de tudo, olhar para você e te admirar em Cristo. Se você está tentando conquistar por qualquer outro método, você vai ter alguém, mas não vai ter a pessoa que você gostaria. O que atraiu em mim essa mulher não foi a beleza, sei que eu sou bonitão. Ela é linda, mas foi a essência. A essência confirmou. Eu falei, o que você pensa no futuro? Estudando, tal, está aí com material, de voltar da escola. Eu li o livro da Daisy Osborne, do T.L. Osborne, falando da Daisy, por quê? Trauma, tragédia, triunfo. E aquele livro mexeu comigo, eu quero ser como a Daisy Osborne, tal. Falei, Deus, é só o que eu precisava ouvir, obrigado, Senhor, está tudo confirmado agora. Só o Senhor anunciar o dia que a gente começa esse protocolo. Que a bênção já é minha, Senhor. A Daisy Osborne, certa vez, orou por uma criança, sua mãe trouxe uma criança morta, porque nas cruzadas dele, muitos mortos eram ressuscitados. Trouxe uma criança morta. A Daisy orou por aquela criança, uma oração simples, comum. A criança voltou à vida, aquela mãe emocionada, mas emocionada demais. Gente, não é para menos, ressuscitou a criança, só que estava além da conta. E eles já estavam, entre aspas, acostumados a ver esses milagres. A Daisy falou com o tradutor, o intérprete, perguntou, por que essa mulher está vibrando, gritando, chorando tanto? Falou, porque além da criança ter ressuscitado, a criança antes de morrer, não tinha um globo ocular, só tinha um olho, o outro era um buraco, não tinha nada. Quando a criança ressuscitou, tinha os dois olhos. Gente, pastor, eu não acredito nisso, então eu não sei nem o que você veio fazer aqui. Você veio ouvir para passar no Evangelho, porque o Evangelho é isso, é o poder de Deus. Maravilhoso, pastor, eu queria um homem desse para pregar aqui, bacana. Só que o John Bevere, uma coisa chamou a atenção dele, e na Recompensa da Honra ele fala disso, que o mesmo T.L. Osborne, a mesma Daisy Osborne, fazendo cruzada nos Estados Unidos, quando voltavam para a sua pátria, para a sua nação, e para o seu povo, como pastor pregando para o seu rebanho, não aconteciam os mesmos sinais, não aconteciam os mesmos milagres. E veio aquela pergunta, e a resposta está em Jesus. Jesus disse, o profeta não tem honra na sua terra. Tem gente que não está sendo abençoado porque não honra, porque não dá crédito a palavra profética que tem recebido. Sabe, eu vendo o pastor Felipe Rocha ali pregando, e ele falou, o pessoal vai se tornando amigo, e isso é bom, a gente quer ser uma família. Ele tinha a mesma visão que a gente, família.
pastorzão. Isso é saudável. Mas o que não é saudável é você se esquecer que essa pessoa é profeta e sacerdote de Deus sobre a tua vida. E quando essa pessoa abrir a boca, tem uma palavra de Deus para você, para produzir cura, milagre, transformação. Quem está dando crédito a conselhos, orientações, a palavras? Tem gente, quanto mais a gente fala, mais longe a pessoa fica. E não sabe por que não está experimentando milagres. Essa quarta lição, ela tem a ver com isso aqui. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Verso 2. O que Jesus também passou aqui na terra não foi bonito, não foi formoso. Nem sempre as palavras que nós vamos receber são lindas como gostaríamos, mas são elas que vão trazer renovo, transformação, libertação, cura, glória, esperança e fé para nós, irmãos. Foi subindo como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. 3. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Jesus levou, Jesus pagou o preço, mas quem está dando crédito a cada palavra dele, do perdão, da santificação, do testemunhar Cristo, do congregar, do ser fiel, leal, do anunciar o amor de Deus, quem está dando crédito? E a quinta lição, e eu termino expressando a quinta lição, é: a promessa de Deus não falha. Quem aqui tem promessa de Deus? A promessa de Deus não falha, mas se cumpre na vida de quem crê. Vamos dar crédito. Vamos dar crédito à palavra que Deus tem nos dado, porque Deus é poderoso, Ele está no alto e sublime trono. O trono da terra pode estar ausente, vazio, um caos, desgovernado, mas o trono dos céus continua ocupado. E Pai nosso que estais nos céus, o nosso Pai está nos céus querendo nos ouvir um clamor, ouvir uma oração, para que o nome dEle seja santificado através de grandes obras na minha e na sua vida, e através de nós aqui na terra. Só quem crê diz amém.